É isso aí. Tentar sempre, né? Quantas vezes na nossa vida, quando um problema, quando um desafio acontece, quando as pedras aparecem, a gente não pensa em desistir. Eu, tantas vezes, já pensei em desistir de tantas coisas que não estavam dando certo naquele momento. Naquele momento que eu queria que tudo já tivesse acontecendo, que tudo já fosse muito real e que simplesmente não aconteceu. Não aconteceu da maneira que eu queria. Quantas vezes na tua vida você esperou que algo acontecesse exatamente naquele momento? E como foi difícil, como é desafiante, eu não gosto dessa palavra difícil, mas como é desafiante também a gente viver na aceitação de que talvez aquele não fosse realmente o momento certo, talvez a gente ainda não estivesse preparada para receber aquilo na nossa vida, porque a gente ainda desconhecia muita coisa e a gente precisava entender certas coisas antes de dar o próximo passo. Quantas vezes a gente não confiou, né, na gente mesmo, quantas vezes a gente preferiu ficar no medo do que arriscar. Eu até coloquei essa frase, eu acho que foi no sábado, se eu não me engano, que eu estou meio perdida do feriado, que era isso, né, que você tenha coragem de agir, né, apesar do medo, que você tem mais coragem de atingir algo que você quer do que ficar no lugar que você está, de se contentar onde você está, mesmo doendo muito. Porque quando a gente se desafia, quando a gente toma coragem de fazer alguma coisa, a gente precisa abandonar o medo, né? A gente precisa abandonar aquele espaço que é de muito conforto, de muita tranquilidade, sabe? A gente tem que agir com mais vontade de vencer do que com medo de perder, né? Quantas vezes na nossa vida a gente não deixa de agir porque a gente está com muito medo de perder o que a gente tem. E quando a gente tem mais medo de perder o que a gente tem naquele momento, né, fica muito mais desafiante a gente dar esse primeiro passo em busca desse novo, né, desses desejos coisas que a gente deseja, as metas, sonhos, enfim, coisas que fazem parte aqui dessa vida. Me digam aí, vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me dêem um feedback. Nem perguntei nada a vocês. Bom dia. Uma segunda-feira abençoada para todos nós. Uma segunda-feira para recomeçar, para olhar novamente para a nossa vida, para fazer uma revisão, para, enfim, colocar em prática tudo aquilo que a gente diz toda semana, né? A dieta, fazer aquele planejamento que a gente fica procrastinando, tomar aquela decisão de ser feliz realmente, sem esperar que ninguém traga essa felicidade, ou de achar que a felicidade está em outro lugar que não é aqui e agora. Eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito, de que, nossa, tudo já existe no agora, sabe? Tudo já existe no momento presente. Não tem necessidade de a gente viver uma vida tão ansiosa, né, como a gente está vivendo, principalmente nesse último ano, gerando muita ansiedade, muito medo, né? Porque é isso mesmo, quando a gente se depara com algo novo, vem muita incerteza, vem muita insegurança sobre tudo. E vamos começar nosso papo de hoje, né? Hoje eu queria falar sobre... Vou introduzir essa conversa falando de um dia, né? Um tempo atrás, eu fiz uma pergunta lá na minha caixinha dos stories, que era a seguinte... era para as mulheres, né? Do quanto nós, mulheres, nos percebemos muito nessa energia masculina, sabe? O mundo vem de uma energia muito masculina, predominantemente masculina, né? Onde a gente deixou de desenvolver mais essa energia feminina. E quando eu falo assim, energia masculina e energia feminina, eu não estou falando de homem e mulher, tá? Porque essa energia masculina e feminina, ela já existe dentro da gente, né? O ideal é que a gente tivesse essas duas energias, tanto a masculina quanto a feminina, equilibrada ali dentro da gente. Mas o fato é que a gente vem de uma dominação do masculino mesmo, dessa energia mais masculina, dessa energia mais que é muitas vezes mais agressiva. Então é que eu percebo que nós mulheres, né, que somos mais frágeis no sentido de ser, não frágil de não ter força, mas de sensibilidade, de mais amorosidade, de mais delicadeza, né? Talvez nós tenhamos confundido um pouco e tenhamos adquirido mais energia masculina, vamos dizer assim,
talvez a gente tenha confundido os papéis, sabe? Talvez a gente tenha entrado demais na coisa do ser o caçador, né? Lá do tempo das cavernas, onde o homem era o caçador, o homem era aquele homem que ia, que fazia força, que a gente também tinha nosso papel ali, né? A gente também tinha nossa função, vamos dizer, naquele espaço. E aí pode ser que a gente tenha se perdido e a gente tenha adquirido muita energia masculina. Eu vejo as mulheres cada dia mais controladoras, mais, sabe, querendo usar mais um escudo, querendo se defender, querendo usar armadura, querendo ir lutar batalhas, querendo ir lutar guerras, querendo se tornar muitas vezes o homem, né? Isso eu percebo demais também dentro das relações. Às vezes a mulher ela tem tanta energia masculina, de imposição, de controle, ela está tão agressiva que ela muitas vezes ela quer ocupar o espaço do homem, né? E o homem muitas vezes deixa de fazer o papel de homem, né? E a mulher vai lá e muitas vezes age com muita força. Ou seja, o que era para ser uma coisa muito... Oi, meu amor. O dente já não caiu. Tá bom, meu bem, tô na live. Não, o dente caiu. Tá certo, depois eu vejo, tá certo? Fecha na porta, por favor. Mamãe. Tá, é isso, minha gente, o dente do Ângelo caiu. Daqui a pouco a gente vê isso quando terminar a live. E então, deixa eu voltar aqui, me perdi. Então, muitas vezes a gente entra nessa de que, poxa, eu não posso mais abrir, eu não posso mais permitir que meu parceiro vá lá e abra a lata que é apertada demais e eu não tenho força suficiente. Não pode deixar que eu abra porque eu tenho força, porque eu sou forte, sabe? E a gente começa a entrar nessa coisa da competição, tanto na vida fora como na nossa vida amorosa mesmo, no nosso relacionamento, onde eu já não me permito ser essa mulher sensível, essa mulher delicada, essa mulher doce, mas ao contrário, eu também espero que o homem seja esse ser, né, que venha trazer doçura e que venha trazer essa sensibilidade. Ou seja, ao mesmo tempo que nós não estamos exercendo mais esse papel, de certa maneira, a gente espera que o homem faça isso, né? E aí a gente entra num movimento que eu chamo de movimento de competição, onde a gente podia contribuir um com o outro, né? Porque eu não acredito que as duas partes têm muito a contribuir, né? Tanto a força quanto a delicadeza, tanto o amor quanto a firmeza. Enfim, essas duas coisas elas podem andar em conjunto, né? Acho que a gente pode se permitir esse espaço onde a gente também é vulnerável, sabe? Onde a gente não precisa ser só caçador, onde a gente se deixa também ser protegida, sem a necessidade de estar o tempo todo querendo proteger, querendo nos defender. É que eu digo muito. Meu filho, fecha a porta aí, Lucas, por favor. No momento que a gente se coloca muito como eu preciso me proteger, de quê? De que eu preciso me proteger? Na hora que eu preciso me proteger de algo. Eu estou com medo. E não faz sentido a gente viver uma vida com medo, né? Com medo de assumir riscos, né? Porque eu digo assim, a vida é muito incerta mesmo. Mas a gente busca essa segurança. A gente quer segurança, a gente quer estabilidade. E é uma grande ilusão a gente querer estar num espaço só seguro. A gente não vai conseguir viver esse espaço de segurança o tempo todo, sabe? Não tem como, não tem, porque viver é muito incerto mesmo, sabe? A gente começou a criar, isso, lógico, não são só as mulheres, os homens também, mas nós, enquanto mulheres, sempre tivemos mais a coisa do nos mostrar mais frágil, demonstrar mais as nossas emoções, sabe? E aí a gente começou a criar essa muralha, a gente começou a criar uma grande muralha, a gente começou a viver sempre com a armadura, né? Onde eu não deixo ninguém penetrar, onde ninguém me conhece, onde eu nunca dou espaço para eu ser eu mesma, onde o outro não tem espaço para me conhecer verdadeiramente. E eu acho que quando a gente entra nesse espaço de não se permitir ser vulnerável, o mundo perde. Eu acredito muito que a gente está entrando agora numa era onde cada vez mais o feminino ele vai aflorar, porque o mundo está pedindo essa sensibilidade, essa delicadeza, essa demonstração de amor, essa demonstração maior das emoções, sabe? O mundo pede isso. A gente está passando por um momento
onde a gente tem que se permitir ser vulnerável, permitir, poxa, chorar, eu tô com vontade de chorar, eu vou chorar, sabe? Por que eu tenho sempre que ficar nesse espaço onde eu sou muito forte? Onde eu não posso, sabe, dizer assim, eu tenho medo. Porque é feio dizer que a gente tem medo de fazer alguma coisa. A gente tem medo mesmo, sabe? A gente tem isso mesmo e não é fraqueza. Não é fraqueza a gente dizer que está com medo. Não é fraqueza a gente demonstrar um sentimento. Não é fraqueza uma lágrima correr pelo teu olho e você ficar emocionado. Sabe? A gente precisa começar a se conectar novamente com isso. Deixar entrar em contato com as nossas emoções, penetrar o nosso coração de verdade, deixar que o outro também crie raízes no nosso coração, porque senão a gente nunca vai viver relações verdadeiras, sabe? Verdadeiras de fato, onde, nossa, aqui tem uma mágoa minha e eu queria compartilhar com você, eu estou sentindo isso agora e eu queria compartilhar com você. Onde a gente cria esse espaço muito seguro. Só um minuto. Lucas. Bernardo, fecha a porta, por favor. Fecha a porta. Tá vazando aqui muito áudio. Então a emoção e o sentimento perderam espaço, né? A gente começou a entrar num mundo tão frenético, onde a gente tem que fazer tantas coisas, onde a gente tem tantas demandas, tantas funções, né? Enquanto mulher, eu digo, né? A gente tem as nossas funções profissionais, a gente tem que ser a mulher que organiza a casa, a gente tem que ser a mãe, e aí também a gente não pode esquecer do nosso papel enquanto esposa, enquanto amante, e ainda eu tenho que ser uma boa filha, e eu tenho que nutrir boas relações de amizade, enfim, né? É muita coisa. E quando a gente entrou nesse modelo, né, que eu chamo de modelo automático na vida, a gente criou, foi aí quando a gente criou essa barreira onde as emoções não têm mais um papel fundamental na minha vida. Tipo, sabe, aquilo não dá retorno, aí você trabalha para ganhar um dinheiro, para gerar dinheiro. Mas a emoção, ela não te dá nada em troca material, parece que ela, não é necessário a gente se emocionar. Parece que chorar, parece que sentir ficou sendo uma coisa tão banal, tão que, não, você não precisa fazer isso, precisa se esconder. Parece que a gente precisa se esconder o tempo todo. E aí a emoção, ela perdeu a sua importância. Verdade, né? A emoção, ela perde a sua importância, sabe? Quantas vezes a gente deixa de falar eu te amo por medo? Quantas vezes a gente deixa de falar eu te amo até para os nossos filhos, né? Tem muitos pais que têm essa dificuldade, principalmente na adolescência, né? Que o adolescente começa a querer impor muito as suas vontades, a sua maneira. Quantas vezes a gente entra num embate ali, a gente vive aquela coisa do embate com a família, e a gente não se permite viver, plantar, né? Plantar sentimentos verdadeiros, dizer que, poxa, eu tô no papel de mãe, mas eu também fico magoada. Eu tô no papel de mãe, mas eu não preciso ser forte o tempo todo, né? Eu estou no papel de mãe, mas eu também quero ser protegida, sabe? Onde eu deixo de ser aquele ideal de mãe que protege o tempo todo e eu não posso nem um minuto ser vulnerável com meu filho, dizer que eu amo e dizer o que eu estou sentindo de fato, né? E aí, gente, as relações, elas começam a ser profundamente afetadas com isso, sabe? Vamos nos permitir demonstrar emoções, nossos sentimentos, né? Talvez é isso que a gente precisa, principalmente nesse momento, ser mais vulnerável. E quando a gente fala em vulnerabilidade, eu achei muito bacana que eu estou lendo esse livro aqui da Brené, até falei da outra live, que é A Coragem de Ser Imperfeito, e ela tem um estudo sobre vulnerabilidade, e ela traz algumas situações do que seria ser vulnerável, né? Ela fala assim, olha só, quando você não se permite dizer eu te amo para a pessoa que você ama, né? Porque ele não falou que me ama, eu não vou ser a primeira a dizer que eu te amo. Não, por quê? Porque a gente não quer se colocar, porque é um espaço de muita vulnerabilidade. Não há garantias, não há certezas que o outro vai dizer eu também te amo. Pode ser que ele diga, que não diga nada, que fique em silêncio. E aí talvez você interprete aquilo ali como uma rejeição ou
como, caramba, ele não me ama e eu fui ridícula, eu agi como idiota falando que eu amava. Mas, caramba, você partiu de um sentimento muito profundo. Você teve vontade. E mesmo com medo, você agiu com coragem de dizer para o outro que amava ele. Tem uma situação que eu passei logo no início da minha relação com o Bruno, ainda no namoro, né? E quando eu percebi que realmente amava ele, e a gente estava falando no telefone, conversando. E eu falei assim, olha, é porque eu tenho uma... Sabe como você fica engasgando assim, você não sabe como é que começa a conversa? Não sabe como falar que ama a pessoa? Aí porque isso por telefone, né? É porque eu não tinha coragem de realmente me colocar nesse papel de vulnerabilidade e falar pessoalmente. Então, eu arrisquei falar pelo telefone. Aí eu disse assim, olha, eu queria falar uma coisa pra você. Então, é o seguinte, aí fiquei enrolando, é porque eu amo você. Eu falei, eu amo você. E ele ficou em silêncio. Ele não falou nada. Meu Deus do céu, que coisa ridícula eu tô passando aqui. Por que danado eu fui falar isso aqui? Não era melhor ser ficado quieta, ali calada. E aí, ele só de sacanagem, depois eu descobri. Aí ele disse assim, aí ele ficou em silêncio e falou assim, o que? Eu não tô escutando você, não tô lhe escutando bem. Aí eu não acredito. Sério que eu vou ter que repetir isso? Ou seja, se isso era dizer que eu estava, né, que eu te amo, era isso. Olha o sacrifício que a pessoa faz para dizer eu te amo, né? E aí ele falou, não estou escutando bem, você pode repetir? E eu falei, não, é porque eu queria dizer que eu te amo. Aí depois disso tudo, depois de todo esse sacrifício para a pessoa se abrir e tal, e aí ele falou, tá bom. E eu, caramba, eu fui idiota mesmo, né? Mas tudo bem, aí depois ele me disse que, não, eu fiz sacanagem com você, porque eu queria escutar você dizer novamente. Mas como é difícil a gente fazer esse exercício, né, de dar o primeiro passo, de ser a pessoa que vai dizer eu te amo primeiro, de ser a pessoa que vai pedir perdão, porque quando a gente se coloca nesse espaço de pedir perdão ao outro, é um espaço muito vulnerável, porque a pessoa também pode dizer, não, eu não perdoo, esquece, vamos seguir em frente. Então, nem sempre a resposta é algo que a gente deseja, né? Que a gente espera. Quando a gente se coloca num espaço onde a gente não sabe de tudo, por exemplo, e a gente se permite errar, a gente entra num espaço de muita vulnerabilidade, porque como a gente não domina aquela situação, caramba, olha, eu posso fazer algo que não está certo, eu posso falar algo que não, sabe, que não é, e aí você fica com muito medo do julgamento, da crítica, como as outras pessoas vão te ver. E esse espaço é um espaço de muita vulnerabilidade, né? Um espaço também onde eu me permito, que eu já falei anteriormente, chorar e expressar as minhas emoções, é um espaço de muita vulnerabilidade. Quando a gente decide viver algo novo, por exemplo, na nossa vida, quando a gente decide mudar de carreira, ou quando a gente decide se mudar para outra cidade ou outro país e tomar decisões que até então a gente nunca tinha tomado, a gente se permite entrar num espaço de vulnerabilidade, porque também não tem certezas, porque também não tem garantias, a gente não sabe, né, onde aquilo vai dar, né? Fazer algo novo, né? Ter coragem para fazer algo novo não dá garantia que aquilo vai dar certo. A verdade é essa. Por isso que é tão importante a gente agir com medo mesmo. Se aquilo é tão importante para você, então é melhor agir com medo mesmo, né? Com as mãos frias, tremendo, com a barriga doendo. Parece que você não consegue nem respirar, mas você, mesmo assim, dar o primeiro passo para a transformação, para o novo, porque senão a gente vai continuar no mesmo lugar. Então, olha só como as nossas mudanças, as nossas transformações, a nossa própria cura, ela tem muito a ver com a ideia de se colocar nesse espaço de vulnerabilidade, nesse espaço de deixar outra pessoa nos conhecer, de deixar outra pessoa ser íntimo da gente, né? E é óbvio que é um espaço que precisa ser construído, né? Mas acho que o mais importante que a gente precisa entender é que vulnerabilidade, ela não é, a Brenda me falando disso aqui, a vulnerabilidade não é fraqueza. A gente associou demais a ideia de ser vulnerável como ser fraco, né? Se eu chorar na frente do outro, eu vou ser fraco. Ele vai me olhar como uma fraca, como sentimental demais, como emocional demais, né? E não faz sentido a gente passar uma vida toda, gente, criando muros, usando armaduras desnecessárias. Não adianta a gente passar uma vida toda sem nos permitir amar de fato, né? Dissociar essa ideia de vulnerabilidade com fraqueza, sabe?
Vamos nos permitir, né? Não faz sentido a gente ficar afastando, a gente ficar escondendo, a gente ficar usando máscara, a gente, a gente querer continuar vivendo um personagem, a gente não querer olhar para dentro para as nossas feridas, para as nossas dores, e ir tão fundo a ponto de reconhecer quem realmente somos, qual é a nossa verdadeira identidade, né? Passar uma vida toda fugindo da vulnerabilidade. Tem gente que se casa, por exemplo, já aconteceu até aqui, acho que com a Fabi, não sei se ela está por aqui, que ela falou assim, Deus me livre, eu nunca mais quero me casar novamente, né? Por quê? Porque é isso, o relacionamento amoroso, o casamento, uma relação, é um espaço de muita vulnerabilidade. É um lugar que a gente tem que se permitir ser vulnerável, sabe? Porque, assim, lógico, a gente vai sofrer, talvez a gente vai nascer muita dor dali, mas a gente não pode ignorar isso e achar que aquilo, isso não é pra mim, porque eu sofri demais, porque, sabe? É preciso que a gente comece a ressignificar as nossas relações, as coisas que a gente passou nessa vida. Porque se eu me fecho totalmente para me amar, de que vai valer a pena a gente viver uma vida sem amor? Mesmo sabendo que a gente pode sofrer, mesmo sabendo que a gente pode sentir muita dor, né? Mesmo sabendo que a gente vai estar vulnerável, mesmo assim, ainda assim, acredito que a gente precisa ter coragem, ousadia para se permitir entrar nesse espaço de vulnerabilidade. E aí a Brené fala aqui uma frase que eu gostei muito sobre vulnerabilidade, que diz o seguinte, gente. Quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, porque o amor também não tem certeza, né? Quando você entra numa relação amorosa, você não tem certeza, é tudo muito inseguro. É aí quando a gente entra na aceitação. Porque quando a gente está na aceitação, a gente não deseja mudar o momento presente. A gente aceita aquele momento simplesmente como ele é. A gente não quer controlar o momento, mudar aquela situação. A gente entra na alegria, mas uma alegria profunda mesmo, de que se dane, sabe, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou com o coração vibrando e eu não estou nem aí se o outro está me achando idiota, né? Estou fazendo papel de imbecil aqui, não me importa, né? A gente entra... Quando a gente se permite entrar nesse espaço de vulnerabilidade, a ter coragem, né? A ter coragem de agir. E mesmo que a gente se lasque mesmo, né? A gente entender que faz parte. A gente entra num espaço de criatividade, de muita confiança. E principalmente de muita confiança com a gente mesmo, sabe? Mesmo que não dê certo, mesmo que as coisas não saiam como a gente imaginou, mesmo assim, caramba, como eu estava confiante de fazer, como eu me senti confiante. Não foi porque ninguém me disse, mas porque eu agi com muita coragem, eu confiei em mim, sabe? É quando a gente entra num espaço de muita autenticidade, sabe? Onde não existem meias verdades, onde não existe mentiras, não existe mais mentiras, eu não preciso mais fingir quem eu não sou. Sabe? Representar aquele papel em determinado lugar para agradar aquela pessoa, sabe? Dizer exatamente o que o outro espera que eu diga. E aí eu sempre tenho no bolso uma frase, aquela frase que eu me adapto, né? Aquelas pessoas e aquela situação. E aí ela fala aqui, vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. E é mesmo. Incerteza, risco e exposição emocional. Então, cabe a nós, querer ou não, entrar nesse espaço, né? De exposição, de risco, no espaço onde não existe mais garantias. E a Brené, dentro dessa pesquisa, desse estudo dela, ela fez várias perguntas a esses participantes, né? E olha que interessante, ela pediu para que as pessoas completassem a seguinte frase, olha só. Vulnerabilidade é... Aí as pessoas completavam. E aí saiu aqui várias frases interessantes. Eu não vou dizer todas, porque são muitas. Mas vou citar algumas. Olha só. Pedir ajuda. Né? Quando a gente pede ajuda, a gente se coloca como vulnerável. Ou seja, eu não dou conta de tudo. Me ajude, por favor. Né? Eu preciso de você. É difícil às vezes a gente dizer eu preciso de você. Porque a vida nos diz, seja independente, não dependa de ninguém. Não é? E a gente se colocar como a pessoa que vai ser servida, né? Pedir ajuda ao outro, para muitas pessoas pode ser humilhação, né? E para muitas pessoas o orgulho vai surgir naquele momento. Quando a gente se permite começar um negócio próprio, né? A gente se coloca no espaço de vulnerabilidade, porque a gente também não sabe se vai dar certo.
tomar a iniciativa para o sexo, né? Principalmente isso acontece com as mulheres. Caramba, eu vou chamar meu marido, eu vou falar com ele, eu vou tomar a iniciativa. Aí ele, se ele não quiser, que cara eu vou ficar, né? Ou vice-versa. Mas é também a gente se colocar no espaço de vulnerabilidade. É no primeiro encontro amoroso, depois de terminar, né, de um divórcio, de um casamento que não deu certo, a gente se permitir entrar em outra relação, né? Quando a gente se permite deixar-se conhecer por outra pessoa que até então é desconhecida pra gente, é se colocar no espaço de vulnerabilidade. Dizer o primeiro eu te amo, ela falou aqui, ó. Tentar alguma coisa nova, porque é melhor a gente ficar na zona de conforto do que nos permitir entrar nesse espaço onde não é seguro. Olha que interessante, eu achei muito engraçado isso. Fazer exercício em público, mesmo que eu não sei se... Mesmo que eu não saiba se esse exercício está certo ou errado, sabe? Mas, caramba, eu me permito errar, sabe? Eu me permito aqui fazer. E mesmo que alguém me corrija, tudo bem, a pessoa está me ajudando, né? Admitir que eu estou com medo, né? Eu tive muita dificuldade em admitir que eu tinha muito medo dentro de mim. Era mais fácil me colocar nesse papel onde eu era fortaleza, onde eu era sempre a pessoa certa, onde eu sabia de tudo, onde eu nunca tinha medo de nada. E até eu perceber que era só uma máscara, era só um personagem, que de fato eu tinha tanto medo. E tinha medos que eu até desconhecia, olha só. E apresentar um produto de repente para o mundo e não ter retorno daquilo ali, tudo isso nos coloca como vulneráveis, né? Me impor e defender um amigo quando ouço críticas dele. Quantas vezes a gente não se omite, ou quantas vezes a gente não fica na neutralidade, porque, caramba, eu não quero entrar nesse espaço, sabe? Eu não quero interferir isso, porque eu quero estar bem com as duas partes. E aí eu vou entrar num espaço de que o outro pode me atacar, né? E é melhor então ficar onde eu estou, né? Eu não quero ficar nesse espaço onde o outro pode me atacar a qualquer momento. Quando a gente vai pedir perdão, ou mesmo no momento quando a gente precisa de fé, né? A gente ter fé é uma coisa muito vulnerável, porque você acreditar em algo invisível. Não é algo que você tenha certeza que vai acontecer, mas é algo que você acredita muito, né? Ter fé é isso. E aí na página 24 aqui, na 25, ela fala assim, ó, que ela perguntou outra coisa muito interessante, que é qual é a sensação de estar vulnerável? Ela perguntou às pessoas. E algumas pessoas disseram assim, vê se você se identifica. É a sensação de tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja muito decepcionante. Que o outro descubra que pode ser que você não seja tudo aquilo que ele imaginou. É o encontro da coragem com o medo. Outra pessoa diz. É ter as mãos suadas e o coração disparado. É subir no galho bem alto, muito alto, né? E se arriscar a cair de lá. É dar o primeiro passo na direção daquilo que mais você teme. Eu fiz uma pergunta nos stories que dizia assim, se Deus hoje falasse com você e dissesse, Lili, vai lá, fulana, vai lá, eu tenho uma missão para você. Mas aquilo que Deus nos pediu nos causa tanto medo, nos paralisa tanto, que a gente se questiona e diz, meu Deus, eu não vou ter coragem, eu não sou capaz de fazer isso. O quanto a gente se torna muitas vezes descrente da gente mesmo, né? E a gente precisa confiar inteiramente na gente. Afinal, é Deus ali falando com você, né? É agir com coragem, é sair do confortável, é agir apesar mesmo de todo medo que a gente possa estar sentindo. E aí, a mais interessante que eu achei dessa sensação de vulnerabilidade é como ficar no palco e esperar por aplausos em vez de deboche. Olha só. É a gente ficar nu diante do novo. É isso mesmo. É a gente se desnudar de tudo, né? E deixar que o outro nos perceba, nos veja e nos ame, apesar de toda a nossa fragilidade, apesar de todo o nosso medo, apesar de todos os nossos erros, apesar de todas as nossas, sabe, fraquezas. Às vezes a gente fracassa mesmo, gente, faz parte da vida. E quando a gente decide amar alguém, a gente tem que entender assim, nem sempre pode ser que o outro retribua esse amor. Por isso que eu digo que amar é inseguro, amar é incerto. Eu não tenho garantias que o outro vai me amar para sempre. Por mais que a gente
espere isso, né? Por mais que a gente faça votos, por mais que a gente assine um papel, por mais que a gente se comprometa, o outro é livre para ir embora a qualquer momento. Ele não está preso a mim. E entender isso é entender também o sentido do amor, que é não aprisionar o outro com a gente. Então, é incerto mesmo, porque a gente conhece hoje a pessoa, mas daqui a 10 anos ela pode ter se transformado de tal maneira, ela e eu, e a nossa relação ter mudado de tal maneira que o outro seja uma opção, ele ir embora, né? E aí você, quando isso acontece, é muito difícil, é muito dolorido. Você pensa, caramba, eu me entreguei para essa pessoa, eu me mostrei, eu fui vulnerável. Mas é isso, é um risco mesmo, é inseguro, sabe? Mas não tem como passar por essa vida sem amar. Eu escolho assumir esse risco, apesar de não ter garantias. E pensando nisso, eu desejo e eu faço minha parte de alimentar aquele amor, de melhorar aquela relação a todo momento, né? Para que a gente queira, de fato, realmente estar junto para sempre. E é isso, quando a gente se permite fazer algo novo, quando a gente se permite amar, quando a gente se permite ser vulnerável, quando a gente se permite viver esse dia aqui, agora, só esse momento, né? A gente se permite entrar no espaço de aceitação. Então, aceitar que a vulnerabilidade faz parte realmente da vida. A gente não sabe se vai dar certo, se está errado, né? Mas eu prefiro sair desse espaço onde eu tenho muito medo, me arriscar e talvez eu não receber essa retribuição que a gente espera, porque a gente cria expectativa, e dizer que eu amei, apesar de tudo eu amei, poxa, não deu certo, tudo bem, a escolha do outro é a minha escolha, mas tudo bem, sabe, tudo bem. Eu fiz o que me cabia naquele momento. Às vezes a gente olha para o outro e a gente diz, olha, caramba, como ele está sendo vulnerável, olha lá, Lili, se emocionou na live dela, chorou, como já aconteceu aqui. E aí a gente olha muitas vezes para o outro e a gente aplaude, né? A gente acha bonito aquela expressão de vulnerabilidade, de sensibilidade, de emoção, de verdade. Mas quando isso é com a gente, por que a gente interpreta como um ato de fraqueza? Por que é tão bonito olhar a vulnerabilidade do outro e não é bonito a gente aceitar a nossa própria vulnerabilidade, né? Então, precisamos, muitas vezes, nos permitir entrar nesse espaço que é um espaço muito desconhecido, né? Estar vivo é ser muito vulnerável. Né? Estar vivo, porque você não sabe. A gente está hoje aqui, amanhã a gente não está. A gente não sabe, né? E diante dessa pandemia aí, que a gente não sabe, a gente está, né? Ansioso, a gente está, muitas vezes, com muito medo. A gente não sabe, né? Se a gente vai ficar doente, Enfim, a gente está vulnerável. Viver é estar vulnerável. Se arriscar algo novo é se permitir estar vulnerável. E se você não se permite, você nunca vai amar verdadeiramente. Você nunca vai viver num espaço onde você é verdadeira. Você sempre vai estar num espaço onde você vive relacionamentos superficiais, relacionamentos muito rasos, onde você precisa ser sempre forte, onde você precisa, sabe, se esconder o tempo todo. Se esconder o tempo todo, não permitir que você seja quem você realmente é. E é óbvio que aprender, inclusive, falar isso aqui, que você ser vulnerável não é você expor tudo da sua vida. Não é você se abrir completamente para qualquer pessoa, não é isso. Você vai conhecer uma pessoa hoje, ou vai fazer uma amizade com uma pessoa e simplesmente você vai contar tudo que tem dentro de você, as suas tristezas, os seus segredos mais íntimos. Não é isso. Vulnerabilidade não é isso também. Nem é a fraqueza e nem é se colocar nesse espaço onde eu me exponho o tempo todo, onde eu falo o tempo todo da minha vida, né? Onde eu falo com uma pessoa que eu não confio. Como assim? Eu não vou me abrir com uma pessoa que eu não confio, né? É óbvio que a gente precisa ser vulnerável, mas com as pessoas que conquistaram aquele espaço. Conquistaram a minha confiança, né? A vulnerabilidade, ela passa pela reciprocidade. Imagina você lá o tempo todo se abrindo, se desnudando, ficando nua de frente para o outro, e o outro nunca ser vulnerável, e o outro nunca te contar os segredos. Vai chegar num momento que você... Não, peraí, eu tô aqui o tempo todo, né? Eu quero criar esse espaço, mas o outro não se permite, né? Quando é que a gente começa a falar os nossos segredos com uma amiga, com um amigo?
mas depois de um certo tempo, quando a gente começa a confiar, porque imagina só, você se abre aí, uma pessoa nem te conhece direito, você se abre. Aí essa pessoa fala para outra pessoa uma coisa muito íntima sua. Né? Na próxima relação, você vai ter que ter muito mais cuidado. Caramba, o outro lhe deixou exposto. Né? Então, uma coisa é vulnerabilidade, outra coisa é você estar em exposição desnecessária. É você confiar em alguém que vai te deixar exposto realmente, que vai, sabe, rir da tua cara. Também não é isso, né? É uma troca onde a gente tem muita liberdade. Mas não pode ser um espaço onde só eu me abro, onde só eu sou verdadeira, né? Chega um momento que a gente cansa, né? Lembrar que a vulnerabilidade também não é uma carência afetiva, sabe? Não é, eu tô sofrendo, e você, sabe, começa a falar pro outro, mas não é a vulnerabilidade que eu quero me abrir, é aquele espaço onde eu sou carente afetivamente. Então, não confundir também isso, sabe? Não é um espaço onde eu me coloco, que eu coloco as minhas necessidades para chamar a atenção ou ter a atenção do outro. Aí eu vou me abrir porque eu vou chamar a atenção, e se eu chorar, eu vou chamar a atenção, e se eu contar os meus dramas, eu vou chamar a atenção, e se eu for sofrida, ele vai ter pena de mim. Não é isso. Não é esse espaço, sabe? É um espaço de confiança realmente. E óbvio, tem gente que vai perguntar, ok, mas como é que eu crio esse espaço de confiança? Isso demanda tempo. Né? É uma construção. Não tem uma coisa que eu faço, não existe um teste. Vem cá que eu vou medir agora o meu nível de confiança com você. Vai daqui até aqui. Ih, ainda não dá para me abrir. Não tem esse teste. Você vai precisar sentir isso. Entender que isso demanda um tempo realmente. Né? E pode ser também que demande um tempo para o outro. Que cada um faça isso num ritmo diferente. Isso acontece muito nas relações amorosas, eu vejo, quando existe uma traição, por exemplo. E aí a pessoa logo diz, é muito difícil voltar a confiar nessa pessoa, né, depois do que aconteceu. E é mesmo muito difícil. É um lugar onde a gente tem que se permitir construir algo novo, gerar novamente essa confiança, começar a criar em camadas. Vai ser um novo processo, porque aquilo que existia antes não existe mais, está quebrado, quebrou, caiu no chão. Eu preciso construir novamente, né, esse espaço onde eu confio novamente no outro. E é muito difícil, e é muito doloroso, né? É ou não é, né? Quem já passou por uma situação sabe a dor que deve ser isso, né? E eu acho assim, acredito que o mais difícil não é nem a coisa da traição em si. É a coisa de você, sabe, do outro ter se envolvido com outra pessoa. Não é exatamente isso, mas é quando você olha para o outro e você percebe, muitas vezes, o total descompromisso. Sabe? Não é saber que aquela pessoa esteve com outra pessoa. Mas é olhar para outra pessoa, é olhar para a relação e dizer, caramba, o outro, ele não está me cuidando, o outro não está prestando atenção em mim, o outro, sabe, está descompromissado com essa relação, descompromissado com isso. Então, eu entendo que deve ser uma dor muito mais profunda do que o fato em si da traição, sabe? A falta de esforço do outro em tentar resolver uma situação que o relacionamento está passando por aquele momento. E nessa falta de habilidade, de esforço, eu entrar nessa coisa da traição, da falta de compromisso com o outro, né? E aí, óbvio, toda essa confiança, ela precisa ser gerada novamente, se os dois se permitirem, né? Mas aí não é coisa só de que, vamos tentar novamente, né? Vamos construir algo novo. Vamos construir uma nova relação. Vamos construir um espaço onde existe realmente confiança. E é possível, né? Porque existem tantos casais que passaram por isso e que conseguiram se reerguer e conseguiram ter algo muito melhor. Conseguiram criar esse espaço de confiança que até então, talvez não tivesse existido. Aquele amor comprometido, aquele esforço que eu faço diariamente na relação, não tinha isso antes, talvez. Não tinha tanta verdade quanto depois de passar por uma situação tão dolorosa quanto essa. Mas que a gente precisa entender que, assim, não vai ser de uma hora para outra.
né? E não adianta dizer, ok, vamos tentar, vamos seguir em frente, e você simplesmente não fazer nada, né? Você esperar que a vida vá acontecendo e que não dá, né? A coisa do compromisso. Poxa, eu estava com descompromisso com essa pessoa, com a minha relação, mas se eu decido ficar, né, eu tenho que estar compromissado em fazer aquilo dar certo, né? Eu tenho que ter compromisso em amar aquela pessoa todo dia, eu tenho que ter compromisso em fazer realmente a relação crescer, né? E isso exige muito compromisso, muita maturidade. Não adianta, sabe, dizer que vai, que vamos ficar e simplesmente a pessoa não ter atitude alguma para mudar, para transformar isso, né? E quando a gente faz isso, gente, a gente cria um espaço muito mais doloroso, muito mais difícil. E aí é nesse ponto que eu acho que a gente precisa ser mais verdadeira possível e dizer, eu não estou disposta a transformar isso. Eu não estou disposta a curar isso, porque é uma grande ferida que precisa ser curada, precisa de cuidado, não é? Onde os dois precisam estar muito abertos e trabalhando juntos. Então, não dá para fingir que nada aconteceu. Não dá para seguir em frente e tapar os olhos. Aconteceu, mas eu perdoo você, você me perdoou e vamos... Não cai nesse engano. Não cai nesse engano, porque aí muito mais feridas, existia aquela ferida, aí vai criar outra ferida. E aí a gente entra num espaço de criação de muita mágoa, né? Que talvez se tivesse acabado antes, com muita verdade, com muita sinceridade, desse compromisso, a gente podia ter ainda uma relação, no mínimo, saudável. E ainda mais quando a gente tem filhos, né? Quando a gente tem várias pessoas envolvidas, porque um casamento não é só eu, não é só a Bruna, a gente envolve uma série de pessoas, e principalmente os nossos filhos. Então, muitas vezes é melhor a gente agir com verdade do que a gente estar se enganando, né? Se enganando e não sendo verdadeiro mais dentro da relação. Entender que, sabe, esse descompromisso, ele gera muita humilhação. Né? Esse descompromisso, ela gera muita desvalorização da pessoa. Desprezo mesmo, você se sente rejeitada, desprezada, humilhada, abandonada. Né? Você toca num espaço que é muito profundo, de uma dor muito intensa no outro. Então, acredito que antes, né, de a gente entrar nesse espaço de penetrar em algo tão profundo, onde a gente faz o outro muitas vezes passar por uma tamanha dor, né? Seja melhor a gente agir com verdade, a gente dizer a verdade mesmo que vai magoar profundamente o outro, mas colocar o outro a par das situações. Eu vejo assim, quantos relacionamentos eu já vi, porque já tive amigos muito próximos, dizer assim, Lili, eu não sei o que aconteceu. Ela simplesmente, ou ele simplesmente, em um belo dia, disse que iria embora, que estava tudo acabado. E, gente, assim, nada acaba do dia para a noite, sabe? Uma separação, ele não acontece do dia para a noite, não é assim. Não é algo que eu acordo um dia e eu, cara, é isso, eu quero me divorciar, eu quero me separar, eu não quero mais estar com você. É algo que você vai sentindo no teu coração, sabe? Muito tempo antes. E se você não resolve aquilo ali, aquela mágoa, ou seja, aquilo vai crescendo dentro de você. Então não dá pra gente pensar só na gente quando a gente está dentro da relação, né? Um relacionamento assim, como um casamento, é um relacionamento muito profundo e demanda muita empatia, não é? É isso, se você não está disposta, eu sempre digo, se você não está disposta a olhar para frente e seguir como nós, né, como duas pessoas ali que se fundem, fazendo o melhor para a relação, cara, nem entra. Porque se for para pensar só em você, é melhor você ficar sozinha. É melhor, sabe, lidar com seus próprios problemas, fazer da tua vida o que você quiser, e você não precisar dar satisfação da tua vida para ninguém. E seguir sozinha, tudo bem, tá tudo bem também, sabe? Porque a gente não é obrigado a entrar numa relação, a gente não é obrigado a casar com ninguém. E eu falei isso em outra live, as pessoas estão entrando dentro do casamento gente, pelos motivos errados, sabe? Não entra pelo motivo errado e não fica pelo motivo errado. Entenda realmente qual o motivo para você entrar naquela relação e entenda realmente o motivo pelo qual você está saindo, né? Se for o caso.
Então, gente, era isso a mensagem de hoje, né? A gente começar a refletir mesmo sobre essa coisa da vulnerabilidade, né? Dissociar a coisa da vulnerabilidade com a fraqueza, nos permitir, mas também saber que não é uma exposição total, é um espaço de muita intimidade, de muita verdade, de muita confiança, tá? Mas que também não adianta a gente passar uma vida toda usando armadura, lutando, sendo guerreira e sendo forte e não nos permitindo amar verdadeiramente, né? Não deixar que as pessoas nos vejam, não deixar a gente, que o outro veja o nosso melhor, o nosso melhor. Quantas vezes eu já falei aqui para vocês que eu era uma pessoa que não chorava, né? E eu me orgulhava muito de, não choro não. Tanto que se eu chorasse, se eu ficasse, nossa, você tá chorando, foi o que aconteceu. Entrou em contato mesmo com o teu coração. Então, se permitir chorar quando tiver que chorar, ficar triste quando tiver que ficar triste, mostrar o que precisa ser mostrável, ser vulnerável quando precisar realmente ser vulnerável. Até já contei uma história aqui de uma imersão que eu fui com o Bruno. E era uma... Chega, amor, me lembra aí. Renovação de votos. Teve um momento lá de renovação de votos. E eu escrevi meus votos, ele escreveu dele. E nesse momento de renovação de votos, quando eu fui ler os meus votos, eu precisei entrar nesse espaço de muita vulnerabilidade que até então não tinha me permitido. E lendo os votos, aconteceu o quê? Eu chorei. Eu me abri, eu chorei, conectei com o meu coração. E aí foi quando ele disse, olha, você chorar foi a maior demonstração de amor que você podia ter me dado. Foi a melhor maneira que você podia ter me mostrado o quanto me ama. Então, olha só, às vezes é só isso, às vezes é só você chorar, é só você dizer que ama, é só você se permitir estar nesse espaço para o outro entender também que, caramba, olha aí, né? É possível ser vulnerável, é possível dizer eu te amo sem estar o tempo todo querendo me defender. Me defender de quê? Se eu quero me defender é porque claramente eu estou com medo, né? Então, gente, gratidão por estarem aqui em mais um programa Vida com Propósito. Lembrando que esses vídeos também estão subindo para o YouTube. Não está na ordem, mas aos poucos a gente está enviando para lá, tá? Uma segunda-feira abençoada para vocês e até amanhã. Grande beijo, Deus abençoe vocês.